Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que a palavra de Deus venha ao encontro da sua necessidade maior, que é o Espírito Santo. Essa é a maior necessidade que o ser humano tem. Ter o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Como nós podemos adorá-lo em espírito se não tivermos o Espírito Santo nos guiando? É impossível. Impossível. Então, a necessidade de você ter o Espírito Santo é como aquela necessidade da época da coronavírus, em que as pessoas ansiavam por um pouquinho de oxigênio e elas não tinham. O pulmão buscava, sedento, um pouquinho de oxigênio, mas não havia. E havia agonia, havia sofrimento, havia desespero, havia um inferno com as pessoas que chegaram ao ponto de não ter oxigênio. E só quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Então, que esse oxigênio da vida eterna venha correr no seu corpo, estar dentro de você, para que então você tenha vida. Veja só o que disse Jesus. Veja o que o nosso Senhor diz, a palavra que ele diz. Ele diz assim: se vós estiverdes em mim. Muita gente diz: eu estou em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu tenho Jesus. Tá bom. Mas ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, essa palavra, essas minhas palavras, é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro daquela pessoa. Como? Nas palavras. Deus é palavra. A palavra que se encarnou. Sim. Deus é a palavra que veio ao mundo, que encarnou. E o Espírito Santo é palavra. E quando você bebe dessa palavra, vive nessa palavra, pensa nessa palavra, você tem Jesus dentro de si, porque Jesus, em espírito, no Espírito Santo, está dentro de você. Então ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Será que Jesus exagerou? Será que ele, sem querer, falou tudo aqui que quiserdes? Não. Jesus não falhou nem só numa palavra, nem numa vírgula. Ele foi perfeito, porque ele era o Deus encarnado aqui, que andou no nosso meio.
Os que o viram fisicamente, que estavam embriagados de religiões, de farisaísmos, de hipocrisia, não conseguiam enxergá-lo. Mas aqueles que eles conferiam a palavra que Jesus falava com a palavra dos profetas, com a palavra da Torá, a lei judaica. Eles conferiam e eles criam nessa palavra, criam na palavra de Deus na boca de Jesus. Sabia que ele era a palavra encarnada. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quer dizer, se eu estou em Jesus e Jesus está em mim, eu tenho o direito de pedir o que eu quiser, tudo, e me será feito. E eu peço, eu rogo a Deus para que você que me assiste neste momento, seja agora, ao vivo, seja daqui a pouco, amanhã, logo mais, enfim, você receba o Espírito de Deus, caia a ficha e você tenha o privilégio de ser o vaso, o instrumento, o altar de Deus. Isso mesmo. A morada do Altíssimo. Você seja aquela fonte de água viva, para que você possa passar, transferir para outros o que você recebeu dele. Veja só, amiga e amigo, não se iluda porque você fala em línguas, porque você, meu caro, manda demônio embora, porque você faz milagres, ou porque nós fazemos milagres, que Deus é conosco. Jesus disse, não necessariamente. Ele disse que muitos sairiam pelo mundo e fariam milagres. Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz muitas maravilhas, eu expulsei demônios. Mas Jesus disse, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Praticar a iniquidade é obedecer aos instintos de Satanás, os pensamentos do diabo, que é o mal, quer fazer o mal. Por isso ele não gosta que as pessoas perdoem. O diabo quer que você se mantenha com o coração fechado para fulana, beltrano ou cicrano. Deus é perdão. Você tem que perdoar para ser perdoado. Se vós estiverdes em mim, com certeza, eu penso Jesus estaria dizendo, então você perdoa. Se vós estiverdes em mim, porque eu perdoei Judas Iscariotes. Eu perdoei, mas ele não aceitou o meu perdão. Eu o amei até o último momento, mas ele não quis. E você também vai rejeitar esse amor verdadeiro? Então pensa bem, olha só, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a garantia de Deus que nós somos dele. E ninguém precisa nos convencer.
E a gente não precisa ficar buscando prova disso, nada disso. Ele, o Espírito Santo, testifica, confirma dentro de nós que somos filhos de Deus. Agora, presta atenção na oração, a oração sacerdotal, João, capítulo 17, é a coisa mais, digamos, gloriosa. Toda a palavra de Deus é gloriosa, mas a oração que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, fez ao seu Pai, ela vale até o fim dos tempos. Porque veja só o que ele fala, o que ele pede para o Pai. Veja o que ele pede para o Pai. Ele diz assim: Pai, eu rogo por eles, aqueles que creram em mim. Não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo. E aqui o mundo que ele está falando não é a terra, o mar, os céus. Não, ele está falando das pessoas. Você sabe disso. Não rogo pelo mundo, pela maioria. Não. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha só. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Essas pessoas que o Senhor me deu, lembra que Jesus falou? Ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. E aquele que vier a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é válido para quem crê. Se você crê, você é. Se você não crê, não é. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Jesus é glorificado em cada pessoa que está nele e que ele está nelas. Olha só. E eu, disse Jesus, já não estou mais no mundo, mas ele estava no mundo. Não. Em espírito, ele já não estava mais no mundo. Pela fé ele já não estava mais no mundo. Eu já não estou mais no mundo. Ele estava a ponto de ser, há menos de uma semana ele estava falando essas palavras, há menos de uma semana que ele iria ser crucificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Eu vou para ti. Pai Santo, olha só, presta atenção. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. Aleluia. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Puxa, que coisa gloriosa. Veja o que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos guardados. Nós, os que cremos de verdade. Nós, os que entregamos tudo. 100%. Sonhos, projetos, tudo nós colocamos no altar. A nossa própria alma, as nossas cobiças, vaidades, futilidades, colocamos no altar. A nossa vida, o nosso futuro, tudo
colocamos no altar. Está aqui a minha vida. Não é só oferta econômica, física, não. É a própria alma. Quando a pessoa dá a sua própria alma, está aqui, meu Pai. Finalmente, eu abro mão de tudo o que eu sonhei neste mundo e eu deixo todos os meus sonhos aqui no altar. Toma-me a mim. Faça da minha vida o que o Senhor bem quiser. Faça a tua vontade na minha vida. Então Jesus ora, ele ora para estes que o Pai, obviamente, quando uma pessoa chega ao ponto de sacrificar sua vida, seus desejos, seu futuro, suas vaidades, suas, digamos assim, projeções para o futuro, quando ele chega ao ponto, a pessoa chega ao ponto de abrir mão de tudo, no altar, então é porque ela foi dirigida pelo próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é quem a conduziu ao altar onde está o Filho dele, que morreu por nós. E diante disso, o Senhor Jesus pede, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome, quer dizer, o nome dele, Jesus, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, como nós o somos, como nós somos. Está aqui. Quer dizer, nós em Jesus, Jesus em nós, isso significa que nós somos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você compreende isso? Então, quando uma pessoa chega ao ponto de abrir mão dos seus medos, talvez você já tenha compreendido essa palavra de Jesus, você sabe bem dela, mas você tem medo de entregar a sua vida e aí ser perseguido, ser preso, ser caluniado, injustiçado, odiado, ser jogado na prisão ou talvez até morto. Talvez até morto. Então você tem medo. E por causa desse medo, você vive sufocado sem o oxigênio que é o Espírito Santo. Você tem vivido assim. Sua vida tem sido um mar de dor. Suas noites têm sido tenebrosas. Você conhece a verdade, mas tem medo de entregar a sua vida para a verdade e perder essa vida. Mas Jesus diz: aquele que perde a vida por minha causa, achá-la-á. E quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Então essa opção é sua. E ele fala aqui: não rogo pelo mundo. Eu não rogo por toda a gente, não. Eu rogo por aqueles que me deste. Eram teus e tu mos deste. Está aqui escrito. Aleluia. Então, Jesus orou por mim, orou por você que creu, que tem crido, que tem sacrificado. Olha só o que ele fala mais. Ele diz: estando eu com eles no mundo, quer dizer, naqueles dias que ele estava com os seus discípulos, guardava-os, protegia-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Olha, Jesus falando na proteção. Tenho guardado aqueles que tu me deste.
e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Judas. Para que a escritura se cumprisse. Então o filho da perdição se perdeu e ele não pôde fazer nada. Amiga e amigo, se você se sente perdida, ou um filho, uma filha da perdição, eis aí a oportunidade de você ser colocada entre aqueles que Jesus orou, pelos quais Jesus deu a vida. Ele deu a vida por todos, mas aqueles, e somente aqueles que o recebem, que creem nele, e creem, já tenho falado, não é simplesmente acreditar, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus e continua vivendo no pecado. É como que uma pessoa, por exemplo, que tem o Espírito Santo, continua vivendo no pecado. Como é que ela pode ter o Espírito Santo e o espírito do pecado dentro de si? Não dá. Ou é ou não é. Ou você é ou você não é, minha amiga, meu amigo. Não tem mais nem menos. Ah, mas é culpa de fulano. Você não tem que culpar ninguém. Assuma os seus erros. Você fez as suas escolhas, errou, mas Deus está te dando uma chance. Se você é chamado por Deus, Ele está falando com você. Especialmente você que está me assistindo, que tem entregado sua vida para Jesus no altar e tal, mas um pouquinho só, 1% da sua vida, você manteve com você, ou você mantém com você, porque você quer realizar um sonhozinho de criança. Você não é mais criança. Você agora sabe da verdade. E você não pode mais ficar pensando nos sonhos de criança, de bebê. Se você ainda tem um restinho dentro do seu coração e que não entregou para Jesus, então está na hora de fazê-lo. Porque se não o fizer, você não está classificado, separado, escolhido, eleito para receber essa oração de Jesus, a oração que unifica você com ele com o Pai em você, ele em você, o Espírito Santo em nós. Poxa vida, quer coisa mais gloriosa do que isso? Isso aqui não é um conhecimento literário, isso aqui não é uma palavra bonita, envolvendo o nosso emocional. Não, isso aqui é a palavra viva, ou é ou não é. Não existe meio barro, meio tijolo, não tem isso, ou é ou não é. Ou tudo ou nada. Ou a pessoa morre para este mundo através do batismo de arrependimento, ou ela não morre. Ela fica um pouquinho para gozar este mundo. Porque Jesus não orou por todo mundo. Ele orou por aqueles que o Pai lhe havia dado. Portanto, você que recebeu o Espírito Santo, tem estado feliz da vida, você e eu e todos nós que temos o Espírito Santo, puxa vida, que glória, riqueza, a riqueza das riquezas, a bênção das bênçãos. A bênção das bênçãos é o Espírito Santo. É Ele que convence a gente dos nossos pecados. Ele que convence a gente do juízo eterno
que vai haver um juízo eterno e todos serão julgados. É Ele que nos convence da justiça. É Ele que nos convence do que é certo e do que é errado. Você sabe. Você tem consciência disso. Então, minha amiga, meu amigo, não fique escrevendo aí, dizendo, ô bispo, poxa, mas foi fulano, Beltrano que me fez mal, não sei o quê, e Beltrano isso. Não fique tentando se apoiar nos outros. Olhe para si, cuide de si. A salvação é individual, é pessoal. Jesus diz, quem crê em mim, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas quem não crê, já está julgado. Está julgado como? Faz parte do mundo. Esse mundo que Jesus não orou. Jesus não rogou ao Pai pelo mundo. Leia depois com carinho, com atenção, medite, pese, avalie se você está encaixada, enquadrada verdadeiramente dentro desta oração de João capítulo 17. É um capítulo inteiro, mas não leia correndo, não. Não leia querendo já imediatamente saber o que vem o outro versículo. Não, leia comendo as suas palavras, porque é a oração de Jesus antes de ser condenado, ser preso, julgado, condenado, sacrificado. Mas graças a Deus, no terceiro dia ele ressuscitou. Você que me ouve, amiga e amigo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, seja livre do espírito do engano, seja livre do espírito deste mundo, seja livre de todas as amarrações, aí onde você está, seja livre dos seus achismos, seja livre dos conselhos de pessoas que são do mundo. O que as pessoas do mundo têm para dar para a gente? Nada, zero! Elas só querem o mal da gente. Quem é do mundo não quer o bem, porque o mundo jaz nas trevas, o mundo está nas trevas, o mundo é domínio de Satanás, e os que estão no mundo são dominados por ele. Jesus veio ao mundo para salvar todos os que creem nele. Os que não creem, que gostam do mundo, paciência. Mas os que creem, você crê. Quando a gente crê, a gente entrega tudo, toda a vida. E, por favor, presta atenção nessa campanha de Israel, para você receber o Espírito Santo. Antes de você ser batizada no Rio Jordão, você tem que se arrepender. E arrependimento não é um sentimento. Arrependimento não é um sentimento de tristeza. É óbvio que quando você vê o seu pecado, você reconhece que é uma pessoa pecadora, você fica triste. Mas você não fica só triste. Você toma atitude. Você olha para Jesus e cobra a promessa dele. O Senhor disse, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, eis-me aqui, toma a minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Faça de mim a tua vontade, não mais a minha vontade. Quando você fizer isso, minha amiga, meu amigo, você vai sair do mundo, desse mundo, e vai ser uma pessoa que estará enquadrada, literalmente enquadrada, nessa oração que Jesus disse. Ele disse assim, Pai,
Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Olha só, eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Para que sejam um, assim como nós. Um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só Deus, e somente um Salvador. Se você quiser estar enquadrado nesse contexto da palavra de Deus, é a palavra dele. Essa oração é uma oração, pessoal. Isso aqui é uma oração de Jesus por aqueles que o aceitaram, que se entregaram, ou que se entregam. Por isso ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, os meus pensamentos, estiverem em vós, que é o Espírito Santo, se você está em Jesus, você crê em Jesus, e Jesus está em você, nas suas palavras, no seu Santo Espírito, então, pedireis o que quiserdes, pedireis melhor, tudo o que quiserdes. Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Entendeu? Tudo. Tudo. Então, peça o tudo que você precisa para receber o Espírito Santo. Oh, meu Deus, o que o Senhor quer? Eu quero teu Espírito em mim. Pelo teu amor, pelo teu nome, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Eu cansei de esperar o selo, a garantia, o batismo com o Espírito Santo. Eu me arrependo, eu deixo de fazer essas coisas erradas que eu vinha fazendo até aqui. Eu deixo de ser um mentiroso, eu deixo de ser um vagabundo, eu deixo de ser uma pessoa má, eu deixo de ser aquela criatura que eu tenho sido até aqui. A partir de agora, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Não importa se eu vou perder a minha vida, a minha liberdade, se eu for execrado pela sociedade, não importa. Eu quero é a ti. Faça isso, minha amiga. Aí sim, a sua oferta vai ter valor no altar, nessa fogueira santa de Israel. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.